Hello guys, Teacher André aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre 10 verbos que você precisa saber em inglês e como utilizar esses verbos no passado. Que são muitos verbos que eu vejo muitas vezes os alunos tendo dificuldade de utilizar, às vezes eles esquecem, né, e também que são verbos muito comuns, muito úteis na hora de falar inglês. Então, como esse vídeo aqui, assim, como a maioria dos vídeos que eu faço, né, aqui no canal, que são nesse formato, são vídeos meio que no improviso. Eu simplesmente pego uma ideia e eu vou desenvolvendo essa ideia no meio do caminho, por vários motivos, né? Primeiro, que para desenvolver a minha habilidade de comunicação. Segundo, para deixar tudo mais fluido, porque eu não gosto de fazer vídeos onde você fica tudo muito, assim, muito travado, muito padrãozinho e tem que seguir aquilo ali e tal. É diferente das aulas que normalmente a gente tem lá uma estrutura, tem um método, tem tudo bonitinho para você acompanhar, né, o passo a passo. Aqui, como é um negócio gratuito, normalmente eu faço algo mais livre, mais solto, para deixar a criatividade fluir mesmo, e eu gosto muito de fazer isso. Então, conforme eu for falando, eu vou anotando aqui do meu lado um pedacinho de papel, né, os verbos que eu já falei, e vamos começar com talvez um dos verbos mais interessantes que a gente tem no inglês, que seria o verbo go. Go, que significa ir. E esse verbo, no passado, é went. Went. Por quê? Ele é um verbo irregular. Então eu vou formar algumas frases aqui com ele, para você entender como que funciona e para você também tentar. Então eu peço que você, enquanto estiver fazendo aqui o exercício, anota junto, escreve no papel algumas frases, algumas ideias, algumas coisas, para que talvez agora você não consiga fazer isso nesse exato momento, mas de repente tira um tempinho depois para você escrever frases no passado usando o que eu estou falando aqui, certo? Então, exemplos de o que eu fiz hoje, por exemplo. I went to the bakery. I went to the bakery. Eu fui na padaria. Um outro exemplo, eu poderia falar que eu fui no supermercado. I went to the supermarket. I went to the supermarket. I went to school. I went to the gym. Poderia usar para qualquer outro pronome ou pessoa, porque no passado os verbos continuam todos na mesma conjugação. Então, por exemplo, eu quero falar ela foi no mercado, seria a mesma coisa. Então eu ia falar assim, eu iria dizer o seguinte: She went to the supermarket. My sister went to the park. Make sense? Faz sentido? Então, went, esse é o primeiro, foi o primeiro. O pessoal costuma esquecer como que fala no passado, às vezes troca, ao invés de falar went, fala gonna, que na verdade gonna é futuro, é um assunto para outro vídeo, né? Além disso, também às vezes o pessoal esquece, pensa que go é verbo regular, então coloca ed no final, né? Então fica goed ou goat, que não faz sentido em inglês, certo? Por isso que eu trouxe esse verbo aqui, e que ele é bastante comum, certo? Você tem que saber usar esse verbo aqui. Verbo número 2. Vamos para o verbo, deixa eu pensar num bem legal aqui, que seria comprar. No presente, buy. Buy. No passado, ele parece difícil, mas não é. Porque escreve com GH no meio. Então, o jeito que escreve esse verbo, né, é B-O-U-G-H-T. Como que pronuncia isso? É bought. Bought. Então é meio que o G e o H eles simplesmente desaparecem. O U também, né? Você não fala o U, você fala bó, como se tivesse um acento, né? Bought. Bought. E o pessoal que normalmente, né, os alunos, quando eles veem essa palavrinha aqui, ou pela primeira vez, ou quando esquecem, normalmente eles querem falar o G, né? Então é bogged. I bogged. I bogged. E não precisa. Então muitas vezes no inglês isso vai acontecer, uma coisa meio, eu diria que é um pouco chata do inglês, né? Mas depois que você se acostuma, o negócio flui bem melhor, que é, você nem sempre vai falar exatamente o que está escrito. Em português, a gente tem uma riqueza maior de detalhes na hora de falar. Você tem acentos, você tem, por exemplo, né, se tem um acento agudo, né, na letra O, você vai falar O. Ótimo. E agora, se for com um acento circunflexo, né, o chapeuzinho, né, o que você vai falar? Você vai falar O. Vamos fingir, né, que hoje já não tem mais acento, se eu não me engano, né, na palavra voo, por exemplo, voo de voar. Você fala voo, vou.
avô. Tem esse acento, certo? Então no português fica muito mais fácil, a gente consegue compreender, escrever uma coisa e ler o que está escrito. Às vezes tem um U no meio, a gente fala normalmente, né? Você vai falar, por exemplo, deixa eu pensar um exemplo aqui. Não, na verdade o U a gente não fala, né? Aí ó, tá uma situação que é parecida com o inglês, né? Mas normalmente a gente vai falar o que está escrito. E daí o brasileiro, né, o brasileiro comum quer aprender inglês, quando ele lê uma palavra, ele tá meio que seguindo o padrão do próprio idioma. E lembrando que isso aqui é minha teoria, tá? É minha teoria do porquê que eu acho que isso acontece com os brasileiros, né? Quando ele vai ler uma palavra, ele quer ler o que está escrito. É natural, do meu ponto de vista, ele acha natural tentar ler o que está escrito. E aí sai uma coisa que talvez não faça tanto sentido assim em inglês. Então esse é um desses casos. Então ao invés de falar bogged ou bogged, né, você vai falar bought. Exemplos: I bought a car. I bought a car. Eu comprei um carro. I bought a new house. I bought a new house. Comprei uma casa nova. De novo, qualquer verbo no passado, você vai usar a mesma conjugação para todo mundo. Então, se eu quero falar minha mãe comprou um livro, my mother bought. Igualzinho, my mother bought a book. My mother bought a book. Fechou? Acredito que esse verbo aqui tá legal também. Vamos para o número 3, number 3. Que seria o verbo, vamos colocar aqui, ó, o verbo take. Take, que é bastante comum, o pessoal gosta de usar bastante esse verbo. No passado, o take, o que significa take? Ele tem muitos significados, mas vamos colocar aqui, digamos, os principais. Seria pegar, tomar e levar. Então, bastante importante. Vou dar um exemplo diferente para cada um desses casos aí, para ver se isso faz sentido para você, tá? Mas como é que fala isso no passado? Take. Ele também é um verbo irregular, então a gente vai falar took. Took, que é T-O-O-K. Take no presente, took no passado. Ele meio que parece um U, que mistura meio com U, assim, took. E aí o que a gente vai fazer com esse verbo? Então vamos lá, exemplos diferentes. Se eu quero dizer eu peguei a garrafa de água, eu posso falar. Então eu poderia dizer, por exemplo, I took the bottle of water. I took the bottle of water. Eu peguei a garrafa de água, certo? Ok, sem problemas, no sentido pegar. Eu posso falar também I took the bus. Eu peguei o ônibus. I took the bus. Faz sentido para esse verbo aqui também, certo? Próximo significado é tomar. Esse tomar não é o tomar de tomar líquido, tá? Tomar de tomar líquido é drink, que vamos colocar nessa lista também. Já vou até anotar aqui, ó. Drink, vai ser o próximo. O drink serviria para beber líquidos, tomar alguma coisa, certo? O take, ele serve para tomar, mas é dois significados. O primeiro significado é take over the city, tomar a cidade. É uma palavra usada para tomar poder, tomar o lugar dos outros, né? Take the place, take the city, take qualquer coisa do tipo. Então a gente poderia usar isso daqui, né, para falar João took the power. João took power. O João tomou o poder. O próximo exemplo seria daí com tomar, no sentido de tomar remédio. Aí tudo bem. Então eu poderia dizer I took the medication. Eu tomei o remédio. I took the medication. Então nesse sentido estaria legal. Já a próxima palavra aqui, ó, que seria o drink, que seria outro tomar, né? Tomar no sentido de beber. Aí a gente pode usar isso para falar de líquidos. Então, mas esse aqui é um verbo que o pessoal mais um exemplo com took, que seria I took a shower. I took a shower. Eu tomei um banho. I took a shower. E aí eu esqueci de falar de levar, que o pessoal gosta de falar bastante, né, durante as aulas. Muita gente que tem filhos e tudo mais levou uma pessoa para a escola. Então, I took the kids to school. I took the kids to school. Eu levei as crianças para a escola. Então, dito isso, vamos para o próximo, que seria o drink, que no passado não é drunk. Drunk, com esse som aqui, ó, drunk, é outra coisa, tá? Que eu já vou explicar aqui também. No passado, o verbo
drink é drank. É como se tivesse um E, com acento, né? Drank. Então eu posso falar assim, ó. I drank a lot of water today. I drank a lot of water today. Eu bebi bastante água hoje. Fechou. I drank a lot of water. I drank coffee this morning. I drank coffee this morning. Eu tomei café hoje de manhã, certo? Tranquilo. Mas daí a pergunta que fica, né? E quando que usa então o drunk? O drunk, né? Com som de assim, ó, drunk. Essa palavra aqui, ó, você vai usar em dois casos, tá? O primeiro caso é bêbado. Então você quer falar que uma pessoa está bêbada, você vai falar drunk. Então, Joãozinho is drunk. Joãozinho is drunk. O Joãozinho tá bêbado. Eu fiquei bêbado ontem, né? I got drunk yesterday. I got drunk yesterday. Então eu fiquei bêbado ontem. O outro caso é quando você vai falar no present perfect. Present perfect, que também é um assunto para um outro vídeo. Esse assunto aí dá horas, dias, dá pra fazer um curso só disso, né? Mas que seria basicamente assim. O present perfect, um exemplo fácil de você entender seria assim, ó. Eu tenho bebido água. Eu tenho bebido água. É uma coisa que você tem feito. Então, eu tenho bebido água. Eu vou falar assim, ó. I have, tem que usar o have como verbo auxiliar. Então, I have drunk. Eu tenho bebido, bebido water, água. Eu tenho bebido água. I have drunk water. Então você percebe que são situações diferentes. Uma situação é uma característica que a pessoa está nesse momento, ela está num estado, né, de bêbado. He is drunk, ele está bêbado. Ou eu tenho bebido, que é uma conjugação chamada passado particípio. Lembrando que você não precisa saber os nomes, tá? Isso aqui é coisa de professor. O professor precisa saber o nome das coisas, o aluno não precisa, tá? Eu não recomendo. Eu recomendo só que você entenda que drunk é bêbado ou bebido. Eu tenho bebido. Good? So, drink, beber. Drank, bebi. Beberam. Eles beberam. Ela bebeu. Tudo que tiver no passado. E por último, drunk. Bêbado ou bebido. Vamos para o próximo verbo, que vai ser o verbo comer. Eat. Que no passado é ate. Você só troca a ordem das letras, é só para dar nó na cabeça de brasileiro, né? Então eat, comer, ate, comi. I ate an apple, eu comi uma maçã. I ate bread, eu comi pão. She ate chocolate, ela comeu chocolate. Bem simplesinho, mas o pessoal muitas vezes esquece ou confunde ou olha para esse verbo aqui e fala no presente, ou fala que coloca o ed no final do eat, mas na verdade é um verbo irregular, então você não pode falar eated, né? Eated com o ed no final. Você vai falar ate. Mais um. Esse aqui também dá para fazer só um curso, ou horas e horas e horas e dias, e dá para ficar falando esse verbo aqui muito, que é o verbo get. E o verbo get, ele é complicadinho, sabe? Porque, vamos lá, vamos pegar o principal, que é a nata do get, que é pegar. Então, o get significa pegar. O get significa ficar. Quando você está falando, por exemplo, de um estado emocional, né? Ficar triste, ficar feliz, ficar com fome. Eu até, inclusive, eu usei esse exemplo agora há pouco, eu falei, né? I got drunk, eu fiquei bêbado, é um estado, né, emocional, ou até, né, no caso físico, ali, que você está bêbado ou você está com fome, você pode falar isso, né? Você pode usar o verbo get. Ficar feliz, ficar triste, ficar com fome. Um outro significado é conseguir. O get também significa conseguir. Então eu consegui um novo emprego, ou ela consegue, ela sempre consegue tudo que ela quer. Dá pra você usar o verbo get também. Deixa eu ver se tem mais algum significado aqui principal. Bom, o get tem muito mais significados, tá? Mas vamos ficar com esses três aqui, que eu acho que dá pra gente fazer um bom apanhado de conhecimento aqui, tá? Então, eu posso dizer, por exemplo, eu
peguei as chaves. Quer dizer, eu peguei as chaves. O que eu vou fazer? Eu vou dizer, I got the keys. I got the keys. I got the keys. I got the keys. Eu peguei as chaves. Legal. Tava lá em cima da mesa, alguém falou, ô André, vai lá, pega as chaves lá. Daí eu pego, falo pra pessoa, I got the keys. Eu peguei as chaves. Próximo, ficar. Né? Vamos supor que eu quero dizer, minha irmã ficou feliz. Então eu vou dizer, my sister got happy. My sister got happy. Lembrando que, mais uma vez, pessoal, que uma dica meio avançada de inglês, que é o seguinte, você, para ficar mais fluido a sua pronúncia, você não vai falar as letras no final das palavras. Então, você pode perceber que eu não estou falando o T no final do got. Então, I got sad. My sister got hungry. My sister got happy. Minha irmã ficou feliz. Então eu não estou falando, né? Principalmente o T e o D, que são letras mais pesadas, né? São letras que puxam a sua pronúncia, né? Fazem você forçar um pouco a pronúncia. Então, my sister got, não falei o T, ó. My sister got happy. My sister got happy. My sister got happy. Então, minha irmã ficou feliz. É no sentido de um estado emocional. O meu tio ficou bêbado, né? My uncle got drunk. My uncle got drunk. Meu tio ficou bêbado. E a última aqui nesse caso, que seria conseguir, né? Então vai ficar, por exemplo, meu amigo conseguiu o emprego. Posso falar assim, ó, my friend got the job. My friend got the job. My friend got the job. Meu amigo conseguiu o emprego. Então, make sense, faz sentido. Só lembra de falar com got, né? Got, G-O-T, como se tivesse um acento, né? Got. E esse aí foi o verbo get, got. O que nos leva para o sétimo verbo, number 7. Que vamos falar do verbo make, que também é bem comum, né? Make. E o que a gente faz com o verbo make? Significa fazer. E no passado vai ser made. Made. Então você vai só trocar uma letrinha. No presente ele tem um K, M-A-K-E. No passado ele tem um D no lugar do K. Então, ao invés de falar make, você vai falar made. E a gente pode colocar aqui alguns exemplos, né? Eu posso falar, por exemplo, ela fez macarrão. She made pasta. She made pasta. Ela fez macarrão. Um exemplo não tão comum, que eu poderia falar aqui também, né? Que seria tomar uma decisão. Você vai usar esse verbo aqui. Então, make a decision. Make a decision. Então eu poderia falar assim, né? Eu tomei uma decisão. Ficaria I made a decision. I made a decision. Usando o verbo com o D no final, certo? Então vamos lá, próximo verbo. Seria o number 8. Número 8, né? Number 8. Que vai ser o verbo... Deixa eu pensar num verbo legal aqui. É o verbo vir. Que seria come. Come. C-O-M-E. Come. No passado, esse verbo ele é engraçado porque parece que é um pouco difícil para os brasileiros entenderem como que fala ele, né? E eu vou tentar te ajudar aqui da melhor forma possível, tá? Então, no presente, a gente vai falar com som de assim, ó, come, come. No passado, é como se você fosse tentar falar, pensa no verbo queimar, em português, né? Queimar as coisas, vou queimar um papel, né? E digamos que eu vou dar uma ordem para alguém, eu vou falar assim para a pessoa, queime este papel, ó, queime este papel. Quando eu falo queime, em português eu tenho que puxar o E no final, né? Queime este papel. Em inglês você vai falar isso, came, mas não fala o E no final, came. Essa é a pronúncia do verbo come no passado. Então, de novo, come no passado é came. Então, eu poderia falar assim, ó, ela veio para casa. She came home. She came home. Então você percebe que eu quase falo queime este papel, queime esta coisa aqui, ou qualquer coisa que seja, mas acho que você está entendendo, certo? Então,
She came home. Ela veio pra casa. Então cuidado, treine essa pronúncia, porque não é tão fácil de falar. Às vezes você vai acabar esquecendo o inglês, mas é um bom verbo também, tá? Principalmente porque muitas vezes você quer falar assim, você quer falar um verbo frasal, né? E que o pessoal gosta bastante, que é come back. Come back, que seria voltar. E o que você faz com o verbo frasal? Quando você vai falar no passado, você tem que conjugar o verbo, é só isso. A continuação, a segunda palavrinha, ela continua igual, mas a primeira, que é o verbo mesmo, você tem que puxar ela para o passado. Então, vamos supor que eu quero falar assim, eu preciso voltar. Eu vou dizer, I need to come back. I need to come back. O come tá no presente, ó, come back, come back. Quando eu vou falar, eu voltei, eu vou falar, I came back. I came back. Faz sentido? Make sense? Então, o que nos leva para o verbo número 9. Então, vamos lá. E qual vai ser o verbo número 9? Vai ser o verbo do. Do. Que é bastante utilizado, sim. Que significa fazer, certo? Mas uma das coisas que ele mais é usado é para falar no passado. E usando como verbo auxiliar. Então você vai usar did, do, did, do, did. Então did está no passado. E aí a gente faz várias perguntinhas ou fala na negativa usando did. Muitas vezes as pessoas nem sabem, né, o porquê, ou como, ou quando, né, para que serve isso daí. Mas, então vamos lá, vamos dar alguns exemplos. Se eu quero falar, eu lavei roupa, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que falar assim, ó. I did the laundry. I did the laundry. Eu lavei roupa. I did the laundry. I did the laundry. Próxima. Se eu quero dizer agora assim, ó, eu não sei. Eu não sei. Frase bem comum em inglês, né? I don't know. I don't know. I don't know ou I don't know. Qualquer uma dessas variações, né? I don't know. I don't know. I don't know. Agora, no passado, eu não sabia. O que eu faria? Eu pegaria o do e jogaria ele para o passado. Did. Então, I don't know vira I didn't know. I didn't know. Que eu poderia usar para outras coisas também. Então, por exemplo, eu poderia falar I didn't study. I didn't work. E aí eu estou usando o do como verbo auxiliar no passado, que seria did, mas junto com a negativa. Então é do, mas not don't. Did, mas not didn't. I didn't study. I didn't know. Então esse aí foi um exemplo. Talvez esse aqui também dá pano para manga. Dá para falar bastante coisa do verbo do, did, principalmente em frases, né, que não são afirmativas, por exemplo, ou quando ele é um verbo auxiliar, que ele aparece daí em tudo que é lugar. Mais um exemplo só de pergunta, né? Eu quero falar assim, você trabalhou ontem? Você trabalhou ontem? Eu vou dizer, did you work yesterday? E pode até juntar aqui o comecinho, né? Did com you vira did you work yesterday? Did you work yesterday? Você trabalhou ontem? São exemplos, né, de como usar o do e o did. Legal. E agora, pra gente finalizar aqui o nosso vídeo, eu vou colocar aqui o verbo número 10. Vamos lá, vamos escolher um bom verbo aqui que o pessoal gosta bastante, que é o verbo dormir, que é sleep. Sleep. E no passado, ele não é sleeped. Porque às vezes o pessoal confunde, pensa que é verbo regular, coloca o ed no final e está resolvido, e não está resolvido. Então o que você vai fazer? Você vai falar assim, ó, slept. Exemplos: I slept a lot yesterday. I slept a lot yesterday. Eu dormi muito ontem. She slept at home. Ela dormiu em casa. My friends slept in my house yesterday. Meus amigos dormiram na minha casa ontem. My friends slept in my house yesterday. E é um verbo bem simplesinho. É só cuidar para não trocar, para não confundir, para não esquecer. Fechou? Então, esse aí foi
o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se tem algum verbo que você tem dificuldade, que você precisa de ajuda para aprender, para desenvolver, peço que você deixe aqui nos comentários ou manda para mim lá no Instagram. Qualquer dúvida que você tiver, que você precisar de ajuda com o inglês, o Instagram é @teacherandrepaixão, tudo junto. Só mandar lá, manda um oi, manda um hello em inglês, né? Já vai treinar o seu inglês. Então, that's it for today and bye guys!